Cristina Almeida tinha 33 anos quando recebeu o transplante de coração que salvou sua vida, mas também mudou completamente quem ela era. Era uma sexta-feira, dia 22 de junho, por volta das 3 horas da manhã, quando ela acordou de uma cirurgia de 8 horas no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, com um coração novo batendo dentro do peito. Um coração que não era dela. Um coração que tinha pertencido a outra pessoa. Uma pessoa que tinha morrido para que Cristina pudesse viver. Ela não sabia quem era essa pessoa. O sistema de transplantes no Brasil mantém absoluto sigilo sobre a identidade dos doadores. Tudo que Cristina sabia era que alguém, em algum lugar, tinha perdido a vida tragicamente, e aquela tragédia tinha se tornado a salvação dela. Cristina tinha nascido com cardiomiopatia dilatada, uma condição genética que fazia seu coração bater de forma fraca e ineficiente. Durante toda a sua vida, ela tinha vivido com limitações. Não podia fazer exercícios intensos. Cansava-se facilmente. Tinha que tomar múltiplos medicamentos diariamente apenas para manter o coração funcionando minimamente. Aos 28 anos, sua condição tinha piorado drasticamente. Os médicos disseram que ela precisava de um transplante ou teria apenas alguns anos de vida restantes. Então Cristina tinha entrado na lista de espera de transplante de coração e tinha passado os últimos 5 anos esperando, rezando, mantendo-se viva através de força de vontade e tratamento médico agressivo, até que finalmente aquele telefonema tinha chegado. Havia um coração compatível disponível. A cirurgia tinha sido um sucesso. Cristina tinha acordado com dor intensa, mas também com uma sensação estranha e maravilhosa. Seu novo coração batia forte e regular dentro do peito. Pela primeira vez em toda a sua vida, ela podia sentir sangue sendo bombeado eficientemente através de seu corpo. Podia respirar profundamente sem sentir pressão no peito. Podia se mover sem exaustão imediata. Era como renascer. Como descobrir o que era realmente estar viva. Durante as primeiras semanas após a cirurgia, enquanto se recuperava no hospital e depois em casa, Cristina estava em êxtase. Chorava de gratidão todos os dias. Agradecia incessantemente ao doador anônimo que tinha tornado isso possível. Sonhava com o futuro que agora podia ter, todos os anos que tinha ganhado de volta, todas as experiências que não teria perdido. Mas então, as mudanças começaram. Pequenas coisas no início, coisas que Cristina descartou como efeitos colaterais dos medicamentos imunossupressores que precisava tomar para o resto da vida, para evitar que seu corpo rejeitasse o coração novo. Ela começou a ter desejos alimentares estranhos. Cristina sempre tinha sido vegetariana desde os 18 anos. Por escolha ética e também porque carne vermelha pesava em seu estômago delicado. Mas de repente, 3 semanas após o transplante, ela acordou com um desejo avassalador por churrasco. Ela sonhou com carne, pensou sobre carne o dia inteiro. E eventualmente, incapaz de resistir, comprou um bife em um restaurante e o devorou com uma fome que não reconhecia em si mesma. Depois foram as preferências musicais. Cristina sempre tinha amado música clássica e jazz suave. Tocava piano desde criança e tinha estudado música na faculdade antes que sua condição cardíaca a forçasse a desistir de carreira profissional. Mas agora, ela descobriu que música clássica a irritava. Fazia seu novo coração bater mais rápido de forma desconfortável. Ao invés disso, ela se pegava querendo ouvir rock pesado, metal, coisas com bateria intensa e guitarras distorcidas, coisas que nunca tinham apelado para ela antes. Ela baixou músicas de bandas que nunca tinha ouvido na vida e as colocou no volume máximo, sentindo as batidas reverberarem através de seu corpo de uma forma que parecia estranhamente familiar, mas que não fazia sentido algum. E então começaram os pesadelos. 6 semanas após o transplante, Cristina acordou às 3 horas da manhã gritando, coberta de suor frio com o coração disparado. Ela tinha tido um sonho tão vívido, tão real, que parecia mais uma memória do que um sonho. No sonho, ela estava em algum tipo de depósito ou armazém escuro. Havia caixas empilhadas até o teto, chão de concreto frio,
uma única lâmpada pendurada balançando levemente. E havia medo. Medo absoluto e paralisante. Ela estava correndo, fugindo de alguém. Podia ouvir passos pesados atrás dela. Uma voz masculina gritando coisas ameaçadoras que ela não conseguia entender completamente. E então, algo a agarrou. Mãos fortes ao redor de seu pescoço. Pressão. Dor. Impossibilidade de respirar. E escuridão. Cristina tinha descartado como apenas pesadelo causado por estresse pós-cirúrgico. Mas o pesadelo voltou. Na noite seguinte. E na seguinte. E na seguinte. Sempre o mesmo. Sempre o depósito escuro. Sempre correndo. Sempre sendo pega. Sempre as mãos ao redor do pescoço. Sempre a escuridão final. E cada vez o sonho era mais detalhado. Mais específico. Cristina começou a ver o rosto do homem que a perseguia. Não claramente, sempre nas sombras, mas ela podia ver características. Cabelos escuros, barba por fazer, cicatriz no queixo, tatuagem no braço esquerdo que parecia uma cobra enrolada. E ela começou a ouvir palavras específicas que ele gritava. Você não deveria ter visto. Você não deveria estar aqui. Agora eu não tenho escolha. Após 2 semanas de pesadelos idênticos todas as noites, Cristina mencionou para sua psicóloga, doutora Sandra Martins, uma profissional de 45 anos, especializada em trabalhar com pacientes de transplante, que frequentemente enfrentavam questões psicológicas complexas relacionadas a ter órgãos de outra pessoa dentro de seus corpos. É normal ter pesadelos após cirurgia traumática, a psicóloga disse, tentando tranquilizá-la. Seu cérebro está processando um evento de vida massivo. Você literalmente tem um órgão de outra pessoa dentro de você. É natural que sua psique reaja de formas estranhas. Mas é sempre o mesmo pesadelo, Cristina insistiu. Sempre os mesmos detalhes. E está ficando mais claro a cada noite. É como se eu estivesse lembrando de algo ao invés de sonhando algo novo. A doutora Sandra franziu a testa levemente. Você está sugerindo que esses sonhos são memórias? Memórias de quem? Cristina hesitou antes de responder, sabendo o quão absurdo ia soar. Do doador, da pessoa de quem recebi o coração. E se essas não forem sonhos? E se forem as últimas memórias dela? As memórias de como ela morreu? A doutora Sandra não descartou a teoria de Cristina imediatamente, embora fosse claramente cética. Existe uma teoria chamada memória celular. Ela explicou. Alguns pacientes de transplante relatam experimentar memórias, preferências ou traços de personalidade que acreditam ter vindo de seus doadores. A comunidade científica está dividida. A maioria dos médicos e cientistas diz que não há base biológica para células cardíacas armazenarem memórias. Memórias são formadas no cérebro, não no coração. Mas há casos documentados de pacientes que afirmam ter conhecimento de coisas sobre seus doadores que não tinham como saber. Cristina se agarrou a isso. Então é possível? É possível que eu esteja vendo as memórias da pessoa que morreu? A psicóloga escolheu suas palavras cuidadosamente. É possível que você esteja experimentando algo, se é realmente memória transferida ou se é sua própria psique, criando narrativas para processar o trauma do transplante, não posso dizer com certeza, mas vou te dar um conselho. Se esses sonhos continuarem e se você realmente acredita que podem ser memórias reais de algo que aconteceu, talvez valha a pena explorar mais. Não necessariamente para provar que memória celular é real, mas para sua própria paz de espírito. Cristina saiu da sessão de terapia com uma determinação crescente. Ela precisava saber mais sobre seu doador. Quem era essa pessoa? Como tinham morrido? Havia alguma conexão entre a morte deles e os pesadelos que ela estava tendo? O problema era que o sistema de transplante brasileiro mantinha sigilo absoluto sobre identidade de doadores. Era política nacional desenhada para proteger tanto as famílias dos doadores quanto os receptores de qualquer tipo de pressão emocional ou expectativas inadequadas. Cristina não tinha direito legal de saber quem tinha doado o coração para ela, mas Cristina era jornalista de formação. Antes de sua condição cardíaca ter piorado,
Ela tinha trabalhado para um jornal de médio porte em São Paulo, investigando histórias, encontrando fontes, descobrindo informações que outros não conseguiam. Ela sabia como procurar. Então começou onde qualquer investigação começa, com o que ela sabia com certeza. Sabia a data em que tinha recebido o transplante. 22 de junho. Sabia que tinha sido de madrugada, o que significava que o doador tinha morrido provavelmente no dia 21 de junho, ou na madrugada do 22. Sabia que o órgão tinha vindo de alguém compatível com seu tipo sanguíneo AB negativo, um tipo raro, e sabia que a distância entre doador e receptor geralmente não podia ser muito grande devido ao tempo limitado que um coração podia ficar viável fora do corpo. Cristina começou a procurar em bases de dados de notícias online por óbitos registrados nos dias 20 e 21 de junho, na região metropolitana de São Paulo e arredores. Ela procurou especificamente por mortes que poderiam resultar em doação de órgãos, acidentes de carro, lesões cerebrais traumáticas, qualquer coisa que deixasse o corpo relativamente intacto, mas causasse morte cerebral. A lista era deprimentemente longa. Dúzias de pessoas morriam todos os dias de formas que tecnicamente poderiam permitir doação de órgãos. Mas quantas dessas eram doadoras registradas? Quantas tinham um tipo sanguíneo AB negativo? Quantas eram compatíveis especificamente com ela? Depois de 3 dias de pesquisa obsessiva, Cristina reduziu a lista para 5 possíveis candidatos. 3 homens e 2 mulheres que tinham morrido nas datas certas, nas circunstâncias certas, na área geográfica certa. Mas um deles se destacou imediatamente para Cristina quando leu o artigo de notícia. Mulher de 31 anos encontrada morta em depósito abandonado em Guarulhos. Polícia investiga como homicídio. O nome da vítima era Marina Silva Santos. Ela tinha sido encontrada estrangulada, e o artigo mencionava que o corpo tinha sido descoberto por funcionários de um armazém de distribuição na madrugada do dia 22 de junho. Cristina sentiu seu coração novo bater mais forte enquanto lia e relia o artigo. Depósito. Estrangulada. Encontrada na madrugada do 22 de junho. Era exatamente o que ela tinha sonhado. O local. A causa da morte. O timing. Não podia ser coincidência. Esta era a doadora do coração de Cristina. Marina Silva Santos. 31 anos. Assassinada. E de alguma forma, através de um mecanismo que a ciência não entendia completamente, as últimas memórias aterrorizantes de Marina estavam sendo transferidas para Cristina através do coração transplantado. Cristina encontrou mais artigos sobre o caso. Marina tinha sido assistente administrativa em uma empresa de logística. Morava sozinha em um apartamento pequeno em Guarulhos. Não tinha registro criminal, nenhum inimigo conhecido. A polícia estava investigando, mas não tinha suspeitos. O caso estava se encaminhando para se tornar mais um homicídio não resolvido nas estatísticas crescentes de crimes violentos em São Paulo. A família de Marina tinha dado entrevistas aos jornais nas semanas após a morte, implorando por qualquer informação que pudesse ajudar a polícia a encontrar o assassino. Mas aparentemente ninguém tinha visto nada. Ninguém sabia nada. O assassino tinha desaparecido sem deixar rastros, exceto que havia uma testemunha. Marina tinha testemunhado o próprio assassinato. E agora, de alguma forma impossível e inexplicável, Cristina estava testemunhando também. Ela estava vendo as últimas memórias de Marina. Estava experimentando o terror que Marina tinha sentido. Estava vendo o rosto do assassino. Ou pelo menos estava começando a ver. Porque os pesadelos estavam ficando mais claros a cada noite. Mais detalhados. Mais específicos. E Cristina percebeu que tinha uma responsabilidade. Se ela realmente estava vendo memórias reais, se realmente estava testemunhando um assassinato através dos olhos da vítima, então ela tinha que fazer alguma coisa. Tinha que contar para alguém. Tinha que tentar trazer justiça para Marina. Mas quem acreditaria nela? Olá, polícia, estou tendo pesadelos sobre um assassinato e acho que são memórias do coração transplantado que recebi. Soava absurdo até para ela mesma.
Soava como algo de filme de ficção científica barato. Nenhum policial levaria isso a sério. Ela seria descartada como paciente de transplante com problemas psicológicos, como alguém que assistiu filmes demais e estava confundindo fantasia com realidade. Ela precisava de mais do que apenas seus sonhos. Precisava de evidência concreta. Precisava de detalhes que só a verdadeira testemunha poderia saber. Então Cristina fez algo que sabia ser perigoso, mas que sentiu ser necessário. Ela começou a induzir os pesadelos intencionalmente. Ao invés de tentar evitá-los, ao invés de tomar os sedativos suaves que a psicóloga tinha prescrito, ela os abraçou. Antes de dormir todas as noites, ela se concentrava em Marina. Olhava fotos que tinha encontrado nas redes sociais de Marina. Lia sobre a vida dela. Tentava estabelecer alguma conexão psíquica, algum canal através do qual as memórias pudessem fluir mais claramente. E funcionou. Os pesadelos ficaram mais vívidos, mais detalhados, mais inescapáveis. Cristina começou a manter um diário ao lado da cama. Toda vez que acordava de um pesadelo, ela imediatamente anotava todos os detalhes que conseguia lembrar. O layout exato do depósito, as marcas nas caixas empilhadas, o tipo de lâmpada no teto, a cor do chão de concreto, o som que os passos do assassino faziam, as palavras exatas que ele gritava, as características físicas dele que ela conseguia distinguir, a tatuagem da cobra no braço, a cicatriz no queixo, o cheiro dele, uma mistura de cigarro e algo químico que ela não conseguia identificar. Tudo, cada detalhe, cada fragmento de memória que o coração de Marina estava compartilhando com ela. Após 2 semanas de documentação obsessiva dos pesadelos, Cristina tinha acumulado dezenas de páginas de notas detalhadas. Ela decidiu que tinha informação suficiente para pelo menos tentar. Ela procurou online pelo detetive responsável pela investigação do assassinato de Marina e encontrou o nome: Delegado Roberto Fernandes, da Delegacia de Homicídios de Guarulhos. Cristina ligou para a delegacia e pediu para falar com ele. Quando o delegado atendeu, ela tentou soar o mais racional e confiante possível. Delegado Fernandes, meu nome é Cristina Almeida e tenho informações sobre o assassinato de Marina Silva Santos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de informações? O delegado perguntou com um tom que sugeria que ele recebia muitas ligações de pessoas alegando ter informações que raramente levavam a qualquer coisa útil. Cristina respirou fundo. Informações sobre o assassino, sobre o que aconteceu, sobre detalhes da cena do crime. Eu sei que vai soar estranho, mas preciso que me escute. Por favor. O delegado hesitou, mas concordou em encontrá-la. Eles marcaram para o dia seguinte às 14 horas na própria delegacia. Cristina passou a noite toda preparando como apresentaria a informação sem soar completamente maluca. Ela decidiu começar pelos detalhes concretos e deixar a explicação sobre como obteve esses detalhes para depois. Quando chegou à delegacia no horário marcado, ela foi levada para uma pequena sala de entrevistas onde o delegado Roberto estava esperando. Ele era um homem de aproximadamente 50 anos com cabelos grisalhos, expressão cansada de alguém que tinha visto coisas demais ao longo de uma carreira longa. Senhora Almeida, ele disse, indicando para ela se sentar. Você disse que tem informações sobre o caso da Marina Silva Santos. Vamos começar simples. Como você obteve essas informações? Cristina tinha decidido ser honesta desde o início. Meio honesta, pelo menos. Eu recebi um transplante de coração há 3 meses. Desde então, tenho tido pesadelos recorrentes muito específicos. Acredito que essas são memórias da pessoa que doou o coração para mim. E acredito que essa pessoa era Marina Silva Santos. O delegado olhou para ela por um longo momento sem expressão. Então suspirou profundamente. Senhora Almeida, com todo respeito, memória celular não é reconhecida como ciência real. Não há mecanismo biológico pelo qual um coração poderia armazenar e transferir memórias. O que você está descrevendo é provavelmente uma combinação de estresse pós-cirúrgico, medicamentos imunossupressores afetando seus sonhos,
e possivelmente algumas informações que você leu sobre o caso sem perceber conscientemente. Cristina tinha esperado exatamente essa reação. Eu entendo seu ceticismo, ela disse calmamente. E não estou pedindo para acreditar em memória celular. Estou apenas pedindo que escute os detalhes que tenho e verifique se correspondem com evidências que vocês coletaram. O delegado cruzou os braços, claramente não convencido, mas disposto a ouvir. Está bem. Me diga o que você sabe. Cristina abriu seu caderno onde tinha documentado tudo. O assassinato aconteceu em um depósito ou armazém que estava sendo usado para armazenamento. O chão era de concreto cinza com manchas de óleo. Havia caixas empilhadas até o teto, a maioria delas marrons de papelão com fitas adesivas vermelhas. Havia uma única lâmpada fluorescente no teto que estava queimada parcialmente, piscando levemente. Marina entrou no depósito correndo, fugindo de alguém. Ela bateu em uma pilha de caixas e algumas caíram, fazendo barulho alto que ecoou. O delegado estava olhando para ela agora com mais atenção. Cristina continuou. O assassino era um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros, mas começando a ficar grisalhos nas laterais. Ele tinha barba por fazer, não completa, apenas alguns dias sem barbear. Tinha uma cicatriz no queixo do lado esquerdo, cerca de 3 centímetros de comprimento, e tinha tatuagem no braço esquerdo entre o ombro e o cotovelo de uma cobra enrolada. A cobra era preta com detalhes em vermelho. Ela olhou para cima do caderno. Essas descrições correspondem a alguma coisa que vocês encontraram ou sabem sobre o caso? O delegado tinha ficado muito quieto. Sua expressão tinha mudado de ceticismo para algo mais parecido com choque contido. Como você sabe sobre as caixas com fita vermelha? Ele perguntou lentamente. Essa informação nunca foi liberada para a imprensa. Mantivemos detalhes específicos da cena do crime em sigilo para filtrar confissões falsas. Cristina sentiu uma mistura de triunfo e terror. Então estou certa? As caixas tinham fita vermelha? O delegado não respondeu diretamente. Continue. O que mais você sabe? Cristina voltou ao caderno. Marina gritou por ajuda, mas não havia ninguém por perto. Era de madrugada, aproximadamente 2 horas. O depósito estava em uma área industrial onde não funcionava nada à noite. Ela tentou usar o celular, mas o assassino bateu o telefone da mão dela. O telefone caiu e deslizou pelo chão de concreto, parando debaixo de uma prateleira metálica no canto sudeste do depósito. O delegado pegou uma caneta e começou a anotar. Continue, ele disse, agora com toda a atenção focada nela. O assassino alcançou Marina perto das caixas que tinham caído. Ele agarrou ela por trás, colocou as mãos ao redor do pescoço dela e começou a apertar. Marina tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou arranhar o rosto dele, mas ele estava atrás dela e ela só conseguiu arranhar os braços dele. Enquanto estrangulava, ele disse coisas específicas. Ele disse: "Você não deveria ter visto. Você não tinha que estar aqui. Agora eu não tenho escolha. Você ia contar para eles. Não posso deixar você contar." Cristina parou e olhou para o delegado. O que Marina viu? Por que ela estava sendo morta? O delegado Roberto estava olhando para suas anotações com expressão sombria. Você está me dizendo coisas que só a vítima poderia saber. Ou o assassino. E você claramente não é o assassino. Ele olhou para Cristina diretamente. Nós sabemos que Marina foi morta porque testemunhou algo. Ela trabalhava para uma empresa de logística que nós descobrimos estar envolvida em contrabando. Drogas principalmente, mas também armas. Marina tinha ficado até tarde no escritório uma noite e viu uma transação acontecendo no depósito. Ela foi vista pelos envolvidos e foi morta para silenciá-la. Cristina sentiu náusea subir. Então ela realmente viu algo que não deveria e foi assassinada por isso, exatamente como nos pesadelos. O delegado acenou. Temos 3 suspeitos na investigação. Todos trabalham para a empresa de logística. Todos têm históricos criminais. Mas não temos evidência física suficiente para prender nenhum deles. Não temos testemunhas. A cena do crime foi limpa meticulosamente.
E sem confissão ou evidência direta, não podemos fazer nada. Ele olhou para Cristina com uma intensidade nova. Mas se você puder identificar o assassino, se suas memórias incluírem detalhes suficientes para distinguir qual dos 3 suspeitos era o homem no depósito, isso mudaria tudo. Cristina sentiu o peso da responsabilidade cair sobre ela. Você tem fotos dos suspeitos? O delegado hesitou. Tenho. Mas preciso avisá-la. Se você identificar alguém e isso eventualmente levar à prisão e julgamento, você pode ser chamada para testemunhar e vai ter que explicar em tribunal como obteve essa informação. A defesa vai atacar sua credibilidade. Vão dizer que você está tendo alucinações, que está mentalmente instável, que inventou tudo. Você está preparada para isso? Cristina pensou sobre Marina. Sobre a mulher de 31 anos que tinha sido assassinada apenas por estar no lugar errado na hora errada. Sobre como Marina tinha doado órgãos e salvado múltiplas vidas, incluindo a de Cristina. Sobre como a família de Marina ainda estava esperando por justiça. Estou preparada, Cristina disse firmemente. Mostre-me as fotos. O delegado pegou uma pasta da mesa e retirou 3 fotografias. Colocou-as lado a lado na frente de Cristina. Estes são nossos 3 suspeitos principais. Todos trabalham para a empresa. Todos estavam no local na noite do assassinato. Todos têm histórico de violência. Cristina olhou para as 3 fotos. 2 dos homens eram desconhecidos. Mas o terceiro fez seu coração novo bater descontroladamente. Ela reconheceu o rosto imediatamente. Não das fotos, mas dos pesadelos. Era o homem que tinha perseguido Marina. O homem que tinha colocado as mãos ao redor do pescoço dela. O homem cuja voz ela ouvia gritando ameaças todas as noites. Ela disse apontando para a terceira foto sem hesitação. Este é o homem. Ele foi quem matou Marina. O delegado olhou para a foto que Cristina tinha identificado. Marcos Henrique Silva, 42 anos, gerente de operações noturnas na empresa de logística. 3 condenações anteriores por agressão, 1 por ameaça. Suspeito de envolvimento em múltiplos crimes violentos, mas nunca provado. Ele encaixa no perfil perfeitamente. Ele olhou de volta para Cristina. Você tem certeza absoluta? Porque se eu for atrás dele baseado apenas no seu testemunho, preciso ter certeza que você vai manter sua história. Tenho certeza absoluta, Cristina respondeu. Eu vi o rosto dele, todas as noites por 3 meses. Eu sei que é ele. O delegado fechou a pasta. Vou trazer ele para interrogatório. Vou pressionar. Se ele escorregar, se revelar algo que só o assassino saberia, terei causa provável para prisão. E se conseguirmos evidência física adicional, conectando ele à cena do crime, não vai importar como você obteve a informação inicial. Teremos um caso sólido. Cristina assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Ela tinha feito sua parte. Tinha identificado o assassino. Agora cabia ao sistema jurídico fazer o resto. Mas então, 3 dias depois, Cristina recebeu uma ligação do delegado Roberto que fez seu sangue gelar. Senhora Almeida, preciso informá-la de algo urgente. Trouxemos Marcos Silva para interrogatório ontem. Durante o interrogatório, ele disse algo preocupante. Ele perguntou como descobrimos que ele estava envolvido. E quando não dei detalhes específicos, ele disse que sabia que alguém tinha falado. Disse que ia descobrir quem era e que essa pessoa ia se arrepender de ter se envolvido. O delegado parou antes de continuar. Não mencionei seu nome ou qualquer detalhe sobre você. Mas Marcos tem conexões no mundo criminal. E se ele começar a investigar quem deu informação sobre ele para a polícia, eventualmente seu nome pode surgir. Você precisa tomar precauções. Cristina sentiu o terror familiar dos pesadelos invadir sua vida desperta. Que tipo de precauções? O delegado respondeu com voz séria. Não fique sozinha. Varie suas rotas diárias. Instale sistemas de segurança em casa. E se ver qualquer coisa suspeita, qualquer pessoa te seguindo, me ligue imediatamente.
Vou providenciar algumas patrulhas extras na sua área, mas não posso oferecer proteção 24 horas. Não tenho recursos para isso, especialmente quando Marcos tecnicamente ainda não foi formalmente acusado. Nas 2 semanas seguintes, Cristina viveu em estado de paranoia constante. Ela instalou câmeras de segurança em seu apartamento. Mudava de caminho toda vez que saía. Olhava por cima do ombro constantemente. E os pesadelos pioraram. Não eram mais apenas memórias de Marina sendo assassinada. Agora eram novos pesadelos onde Cristina era a vítima, onde Marcos descobria sobre ela e vinha atrás dela como tinha vindo atrás de Marina. Ela acordava gritando, suando, com o coração disparado de forma tão intensa que temia estar causando dano ao órgão transplantado. Então, em uma quinta-feira à noite, Cristina estava em casa assistindo televisão quando ouviu barulho na porta. Não era batida normal. Era som de alguém mexendo na fechadura, tentando arrombar. Cristina pegou o celular com mãos tremendo e ligou 190 enquanto corria para o quarto e se trancava lá dentro. Alguém está tentando entrar no meu apartamento. Ela sussurrou desesperadamente para essa atendente. Por favor, mandem polícia rápido. Rua das Flores, número 342, apartamento 51. Cristina ouviu a porta do apartamento se abrir. Alguém tinha conseguido destrancar ou forçar. Passos pesados entraram. Eu sei que você está aqui. Uma voz masculina gritou. Era uma voz que Cristina reconhecia dos pesadelos. Era a voz de Marcos. Eu sei que foi você que falou com a polícia. Como você sabe sobre aquela noite? Quem te contou? Você trabalhava com a Marina? Cristina não respondeu. Ficou completamente quieta no quarto trancado, rezando para que a polícia chegasse rápido, rezando para que a porta do quarto aguentasse se ele tentasse arrombar. Responde, Marcos gritou, agora mais perto. Cristina ouviu ele abrindo portas, procurando cômodo por cômodo. Você acha que pode me ferrar? Acha que pode destruir minha vida? Eu já matei uma pessoa por ser testemunha. Não vou hesitar em matar outra. E então ele bateu na porta do quarto. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez mais forte. A porta tremeu, mas aguentou. Abre essa porta, ele gritou. Abre agora ou eu derrubo. Cristina estava agachada no canto mais distante do quarto, ainda ao telefone com a emergência. A atendente dizendo que a polícia estava a caminho. Apenas mais 2 minutos. Mas Cristina não tinha 2 minutos. Marcos começou a chutar a porta com força total. A madeira começou a rachar ao redor da fechadura. Mais um chute e ela cederia. Cristina olhou ao redor desesperadamente por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Pegou uma lâmpada pesada da mesa de cabeceira e arrancou da tomada. Era tudo que tinha. A porta cedeu. Marcos entrou no quarto, ofegante, com expressão de raiva assassina no rosto. E Cristina viu com clareza terrível que era exatamente o rosto dos pesadelos. Cada detalhe que tinha descrito para o delegado estava ali. A cicatriz no queixo, os cabelos escuros com grisalho nas laterais. E quando ele levantou o braço para apontar para ela, Cristina viu a tatuagem da cobra no braço esquerdo, exatamente como Marina tinha visto nos últimos momentos de sua vida. Você, Marcos disse, confusão misturada com raiva. Você nem conhecia a Marina. Como você sabe sobre aquela noite? E foi naquele momento que Cristina entendeu completamente. Marina não tinha morrido apenas para salvar a vida de Cristina, através da doação de órgãos. Marina tinha morrido para que pudesse, através de algum milagre inexplicável da natureza ou do universo, contar sua própria história. Para que pudesse identificar seu próprio assassino. Para que pudesse ter justiça mesmo após a morte. Eu tenho o coração dela, Cristina disse, a voz tremendo, mas firme. Eu recebi o coração de Marina, e ela me mostrou tudo. Ela me mostrou você, me mostrou o que você fez, e agora você vai pagar por isso. Marcos olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Você é maluca, ele disse. Corações não guardam memórias, isso é impossível. Mas havia incerteza em sua voz agora, medo supersticioso de algo que não entendia. Sirenes soaram lá fora, ficando cada vez mais altas.
Marcos ouviu e pânico cruzou seu rosto. Ele olhou para Cristina, depois para a janela do quarto que dava para a rua, depois de volta para Cristina. Estava calculando se tinha tempo de fazer o que veio fazer antes da polícia chegar. Mas então vozes gritaram do corredor. Polícia! Mãos para cima! Marcos congelou. Policiais invadiram o apartamento, armas em punho. Marcos foi derrubado no chão, algemado, imobilizado em segundos. O delegado Roberto chegou minutos depois, ofegante de ter corrido. Ele foi direto para o quarto onde Cristina ainda estava tremendo no canto, segurando a lâmpada como arma. Você está bem? Ele perguntou, ajudando-a a se levantar. Cristina acenou com a cabeça, incapaz de falar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pegamos ele, o delegado disse. Pegamos no ato de invasão e tentativa de agressão. E enquanto estava sendo preso, ele disse coisas que se incriminam. Mencionou a morte de Marina espontaneamente. Qualquer advogado competente vai dizer que foi confissão coagida. Mas combinado com tudo mais, temos um caso agora. Um caso real. Nos dias seguintes, evidências adicionais surgiram. Quando a polícia revistou a casa de Marcos com mandado, encontraram roupas guardadas que tinham traços microscópicos de DNA de Marina. Encontraram o celular que ele tinha batido da mão dela, escondido em uma caixa no porão. E quando confrontado com tudo isso, Marcos eventualmente confessou. Não completamente, não admitiu premeditação, mas admitiu que tinha entrado em pânico quando Marina o viu no depósito com as drogas. Admitiu que a tinha seguido. Admitiu que tinha acontecido um acidente que resultou na morte dela. Era suficiente para a acusação formal de homicídio doloso. O julgamento de Marcos Henrique Silva aconteceu 8 meses após a invasão ao apartamento de Cristina. Foi um julgamento que chamou a atenção nacional, porque Cristina foi chamada como testemunha. E quando teve que explicar como obteve a informação que levou à identificação de Marcos como assassino, ela contou a verdade. Toda a verdade sobre o transplante, sobre os pesadelos, sobre as memórias que acreditava terem vindo do coração de Marina. A defesa, como esperado, atacou ferozmente sua credibilidade. Memória celular não é ciência reconhecida, o advogado de defesa argumentou. Esta testemunha está claramente confusa, possivelmente afetada pelos medicamentos que toma, possivelmente sofrendo de problemas psicológicos relacionados ao trauma do transplante. Seu testemunho não deveria ser considerado confiável, mas a promotoria contra-argumentou efetivamente. Seja qual for a fonte da informação da senhora Almeida, os fatos que ela forneceu foram verificados como precisos. Ela conhecia detalhes da cena do crime que nunca foram tornados públicos. Ela identificou corretamente o assassino. E a subsequente invasão ao apartamento dela pelo réu demonstra que ele acreditava que ela sabia a verdade sobre seus crimes. O júri deliberou por 6 horas. Quando voltaram, o veredicto foi: culpado de homicídio doloso qualificado. Marcos foi sentenciado a 28 anos de prisão. A família de Marina, que estava presente no tribunal, abraçou Cristina após a sentença, chorando lágrimas de gratidão e alívio. Você deu justiça para nossa filha. A mãe de Marina, senhora Beatriz, disse entre soluços. Não sei como você fez isso, não sei se acredito em memória celular ou destino ou milagre, mas você deu voz para Marina quando ela não tinha mais voz, e por isso, somos eternamente gratos. Cristina visitou o túmulo de Marina pela primeira vez após o julgamento. Ela colocou flores frescas e ficou ali por longo tempo, uma mão sobre o próprio peito, sentindo o coração que tinha pertencido a Marina batendo forte e saudável dentro dela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por salvar minha vida. Obrigada por me dar a chance de ter futuro. E obrigada por confiar em mim para contar sua história. Espero ter feito justiça a você. E naquele momento, Cristina jurou que não tinha mais pesadelos. O coração dentro do peito dela bateu calmamente, pacificamente, como se finalmente tivesse encontrado descanso. Os médicos e cientistas continuam divididos sobre o que realmente aconteceu.
Alguns descartam completamente como coincidência elaborada ou confabulação psicológica. Outros admitem que há aspectos da biologia humana que ainda não entendemos completamente, que talvez haja formas de transferência de informação entre células que a ciência ainda não conseguiu detectar ou explicar. Estudos foram propostos para investigar mais profundamente relatos de memória celular em pacientes de transplante. Mas, independente da explicação científica, o fato permanece. Cristina recebeu informações que não tinha como saber através de meios convencionais, informações que eram precisas e verificáveis, e essas informações levaram à captura e condenação de um assassino. Cristina eventualmente voltou a trabalhar como jornalista, mas com foco diferente agora. Ela escreve sobre casos não resolvidos, sobre vítimas esquecidas, sobre pessoas que morreram sem justiça. Ela se tornou uma voz para os silenciados e sempre carrega consigo a consciência de que vive não apenas com seu próprio coração, mas com o legado de Marina Silva Santos. Cada batimento cardíaco é lembrete de que Marina não morreu em vão, que seu sacrifício involuntário salvou uma vida e trouxe um criminoso à justiça, e que algumas conexões entre seres humanos transcendem explicações científicas ou compreensão racional. A comunidade médica de transplantes começou a levar mais a sério relatos de pacientes sobre mudanças de personalidade e memórias aparentemente transferidas. Não porque a ciência tenha provado definitivamente que memória celular existe, mas porque casos como o de Cristina demonstram que há fenômenos acontecendo que merecem estudo mais profundo e mente mais aberta. Talvez nunca entendamos completamente como Cristina sabia o que sabia, mas importa se foi realmente memória celular, ou percepção extrasensorial, ou apenas intuição extraordinária alimentada por pistas subconscientes. O resultado foi o mesmo. Justiça foi feita. Esta história nos ensina que há mistérios no universo e na biologia humana que ainda não desvendamos. Que a conexão entre corpo e mente, entre células e consciência, pode ser mais profunda e complexa do que imaginamos. Que às vezes testemunhas podem emergir dos lugares mais improváveis, até mesmo dos próprios órgãos das vítimas. Cristina foi testemunha de um crime que aconteceu antes dela receber o órgão que a mantém viva. E através de algum mecanismo que desafia a explicação fácil, ela conseguiu trazer o assassino à justiça. Se isso foi ciência que ainda não entendemos, ou algo mais místico e transcendente, talvez nunca saberemos com certeza. Mas sabemos que Marina Silva Santos não foi esquecida, e que seu coração batendo no peito de outra pessoa garantiu que sua história fosse contada. Se essa história te fez questionar os limites entre ciência e mistério, entre o explicável e o inexplicável, se te fez pensar sobre as conexões invisíveis que podem existir entre pessoas mesmo após a morte, deixa seu like aqui embaixo. E se você quer mais histórias que desafiam nossa compreensão do possível, que exploram os mistérios da natureza humana e do universo, se inscreva no canal Testemunhas Ocultas e ativa o sininho das notificações. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias extraordinárias que fazem você pensar e questionar. Agora me conta, você acredita em memória celular? Você acha que órgãos podem carregar lembranças e características dos doadores? Ou você acha que há explicação mais racional para o que Cristina experimentou? Deixa sua opinião nos comentários e me diz de que cidade você está assistindo. Vou marcar o máximo de comentários que conseguir com um coração. E se você quer outra história sobre testemunhas improváveis e justiça contra todas as probabilidades, clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Uma mulher cega desenvolve a habilidade inexplicável de ver através dos olhos de seu cão-guia e testemunha um crime que ninguém mais viu. Quando tenta explicar para a polícia, ninguém acredita até que os detalhes que ela fornece se revelam impossíveis de saber. Clica agora. Um grande abraço e até a próxima história emocionante aqui no Testemunhas Ocultas.